Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, eu fiz ali a primeira carreirinha branca, que equivale ao início da nossa cabecinha. Então, na segunda carreira, a gente finalizou aqui com 12. A gente vai fazer nessa segunda carreirinha um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com um total de 18 pontos. Então, eu vou fazer essa repetição e volto com vocês. Botar o marcador ali no primeiro ponto e seguir fazendo e volto aqui com vocês para mostrar, para dar continuidade. Finalizei, aqui já comecei a outra carreirinha. A repetição da nossa carreira 43 vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento ao longo de toda a carreira. Vamos dar continuidade agora à nossa próxima carreirinha, que a repetição vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3. Já volto com o meu marcador ali para o primeiro pontinho da carreira. E um aumento agora. E a gente vai fazer essa repetição ao longo de toda a volta. Finalizada a carreira, vamos para a carreira de número 45, onde a repetição vão ser 4 pontos baixos e um aumento, totalizando 36 pontos nessa carreira. Botei ele com o meu marcador e aí eu vou seguir fazendo. Eu fiz 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento na próxima carreirinha. Vou fazer aqui e volto com vocês. Vamos seguir agora com o nosso trabalho, carreira de número 46. A repetição vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, fiz ali, voltei com o meu marcador para o primeiro pontinho da carreira. Então, fiz 2, 3, 4, 5 e no próximo um aumento. 2 pontos baixos juntos. Vou fazer ao redor e volto com vocês. Vamos seguir para a próxima carreirinha, carreira de número 47. Então, tirei meu marcador ali. E a repetição dessa carreirinha vão ser 6 pontos baixos e um aumento. Então, fiz 1, 2, volto com meu marcador para o primeiro pontinho da carreira. Vou seguir fazendo. 3, 4, 5 e 6. Agora um aumento, totalizando 48 pontos nessa carreira. Agora na carreira número 48, 49, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, 48 pontos, sem nenhum aumento ou diminuição. Então, vou fazer as duas carreiras e volto com vocês. Vamos seguir o trabalho agora com a nossa carreira de número 50. Olha como é que ficou aqui. Então, na carreira 50, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento, totalizando 54 pontos baixos nessa carreira. 1, 2, volto com o meu marcador para o primeiro pontinho da carreira. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora um aumento. Vou fazer assim ao longo de toda a carreira e volto com vocês. Carreira número 51 agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos e um aumento, totalizando nessa carreira 60 pontos baixos. Então, tirei meu marcador e vou seguir fazendo. 1, 2,
Volto com o marcador pro primeiro ponto da carreira. Três, 4, 5, 6, 7, 8. Agora um aumento. Vou fazer assim e volto com vocês. Agora eu vou subir na carreira 52 e 53, ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento ou diminuição. Vou fazer e volto com vocês. Vamos seguir nosso trabalho agora, carreira de número 54. A partir daqui a gente vai começar a fazer algumas diminuições, tá? Então, a gente vai seguir nessa carreirinha fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer 1, 2, volto com o meu marcador ali pro primeiro ponto. Vamos seguir aqui. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pego ali a alcinha da frente do próximo ponto e do outro e puxo uma diminuição. Vou fazer e volto com vocês. Vamos dar continuidade agora ao nosso trabalho. Em carreira de número 55, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 1, 2, volto com o meu marcador, no primeiro ponto da carreira. 3, 4, 5, 6 e 7. E agora uma diminuição. Pegando as duas alcinhas ali da frente, puxo junto e faço a diminuição. Vou fazer a carreira toda e volto com vocês. Agora, da carreira número 56 até a carreira de número 59, eu vou subir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento ou diminuição por 4 carreiras. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Antes de seguir com a cabeça, a gente vai prender o olho e o nariz. Então, aqui eu vou pegar o olhinho maior, eu quero um olhinho de 12 milímetros, ó. Vou separar eles aqui. E as travinhas deles. E o narizinho, gente, eu não lembro se era 10 ou 11 milímetros que era esse kitzinho, mas é alguma coisa assim, ou 10 ou 11, tá? Mas eu acho que é 10 milímetros, né? Então, vou pegar as travinhas aqui e o narizinho também, pra gente posicionar eles no lugar, ó. Tá vendo? Tem um maiorzinho de 12 e eu acho que esse menorzinho é o de 10. Eu vou colocar o de 10, porque eu quero que o narizinho fique bem delicado. Se vocês não quiserem colocar o narizinho assim, vocês podem bordar também, que dá super certo, tá bom? Então, separando tudo aqui que eu vou usar e volto com vocês. Então, eu gosto de dividir meu trabalho aqui no meio, para ter certeza onde que é o meio, ó. E aí, o olhinho a gente vai fixar entre a carreira de número 52 e 53. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar o meio e achar a carreirinha aqui, 52, 53, e marcar ela pra gente poder colocar o olhinho, tá bom? Então, prendi ali o meio. Contei, achei ali 52, 53. E vou marcar o meiozinho pra gente poder prender os nossos olhos, tá? Então, achei o meio e agora eu vou contar para as laterais para poder prender o olhinho. Então, marquei a carreirinha, agora eu vou contar 6 pontinhos para cada lado para poder marcar o local certinho do olho, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5, 6. E marcar 6 também pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, esses vão ser o local de colocar o olhinho, ó. Então, introduzi um lado. Esse do meio aqui não vai fazer diferença. Introduzo no outro lado. E fixo ali o local onde vai ser o olho. E agora eu vou marcar o lugar de pôr o meu narizinho. Então, vou fixar, achar o meio de novo, igual a gente fez para achar o meio do olho. E entre as carreiras de número 54 e 55, eu vou marcar o centro para colocar o olhinho. Então, contei entre as 54 e 55, eu vou colocar meu narizinho, na verdade. Então, marquei o meio, conto ali, conto para ver se tá no meio, tá vendo? Estão 6, 5 de cada lado. E marco a carreira 54 a 55, que é a de baixo, ó. Então, meu narizinho vai ficar aqui. Então, entre a carreira 54 e 55, eu pego o meio e prendo meu narizinho. Com tudo no lugar, me certificando que não tem nada torto, eu já vou e coloco as travas de segurança, tá? Então, é só botar as travas de segurança para prender no lugar certinho. Bem simples, tá vendo? Agora, dando continuidade à nossa carreira de número 60, vou tirar o meu marcador e vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, volto com o meu marcador ali no primeiro ponto da carreira. 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Vou fazer essa repetição ao longo de toda a carreirinha e volto com vocês para mostrar o resultado. Parei aqui de novo, pessoal, porque mesmo com a trava de segurança, eu gosto de queimar a pontinha e amassar, para ter certeza que ela não vai soltar. Então, eu pego o isqueiro ali, ó, queimo bem a pontinha. Com a minha tesoura eu vou lá e aperto. E assim eu vou ter certeza que isso não vai soltar e não vai ter nenhum acidente, tá vendo? Mais uma forma que eu acho de travar ainda mais e não ter problema, ó. Então, eu faço em todas. É prático e rápido e já dá uma segurança a mais. Agora, dando continuidade ao nosso trabalho na carreira de número 61, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá, tirei meu marcador, vou fazer 1, 2 pontos baixos, volto com meu marcador pro primeiro ponto da carreira. Então, eu fiz 2, 3, 4 e 5. Opa! E vou fazer uma diminuição.
Essa vai ser a repetição da carreira, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Agora, eu vou fazer as expressões do rostinho dela, então vou pegar a linha Cleia branca ali, coloquei na minha agulha de mão normal, tá vendo? Vou fazer as laterais do olhinho com o branco, tá? Não tem segredo, eu gosto de fazer antes, que eu prefiro segurar assim, eu acho mais fácil de dar o acabamento. Então, aqui é bem simples, pessoal, ó, vocês vão introduzir a agulha ali na lateral do olho, não tem regra. Tem gente que gosta de fazer mais lateral, mais embaixo, depende do trabalho. E aí, do outro lado, ó, introduzo a agulha de novo. Puxo devagar. Fica assim. Tá vendo? Como ela é branquinha, não vai aparecer tanto. Mas eu gosto de fazer mesmo assim. Introduzo de novo. Olha ali pra ver se não tá agarrado. E passo mais uma voltinha, ó. No mesmo lugar. E aí, eu vou fazer do outro lado da mesma forma. E ficou assim. Aí eu só viro meu trabalho agora e amarro uma pontinha na outra. Corto, deixando um pouquinho ali da linha pra dentro, pra poder não soltar. Então, eu dou um nozinho ali bem leve, só mesmo pra linha não soltar. Dou mais um e corto o fio, mas não corto muito rente, pra poder não correr o risco de soltar, tá bom? Deixo um pedacinho pra dentro, tá vendo? E fica assim, ó. Agora, eu vou pegar meu fio preto, Cleia preto, e vou fazer tanto os cílios quanto a sobrancelha dela. Então, vou introduzir a linha ali, ó, a agulha, na lateral, tá vendo? Rente à lateral do olhinho, ó. Vou puxar um pouquinho pra baixo, deixo a linha pra dentro, mais ou menos um ponto pro lado, tá vendo, ó? Então, eu introduzo rente ao olho e na hora de voltar, eu coloco um pontinho pro lado. Volto um pontinho acima, que eu vou fazer os cíliozinhos dela, ó. Peraí, que tá, ó, tá vendo? Um pontinho acima, volto lá no mesmo ponto que eu finalizei, ó. Tá vendo? Vou fazer só 2 cíliozinhos aqui. Eu gosto de fazer um pra cima e um pro lado, ó. Introduzo. Opa. Introduzo na lateral. Peraí que tá saindo aqui a câmera. Mas não tem segredo, tá vendo ali, ó? Vou fazer o outro lado da mesma forma.
Vou posicionar melhor aqui para vocês enxergarem. Então, eu introduzo ali rente ao olho e volto com um ponto pro lado do olho ali na lateral, tá vendo? Viu? Introduzo a agulha um ponto acima para puxar os cílios. Volto lá no mesmo ponto. Introduzo um ponto à frente. E volto lá no mesmo ponto. Um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. Olha como é que fica o olhinho bonitinho. E agora, com o próprio fio preto, sem trocar ainda, eu faço a sobrancelha. Então, eu dou 2 carreirinhas acima, ó, introduzo a agulha rente ao olho e volto na carreirinha de baixo, ó. Não tem muito segredo, não. Olho mais ou menos a mesma distância e faço o outro lado, ó, tá vendo, ó? Olha qual carreirinha eu comecei pra não ficar torta. E olho qual carreirinha eu fiz embaixo, tá vendo, ó? 2 pontinhos, um abaixo. Eu não fico marcando tudo não, mas eu conto os pontos pra ter certeza que eles não ficaram tortos, mas eu não fico marcando toda hora não, porque, sei lá, não tenho paciência. E dá certinho, tá vendo? Aí é só virar o trabalho. Se der errado, é só puxar o fio, ó, vou mostrar pra vocês. Ah, ficou torto? Antes de amarrar, você puxa, volta e introduz de novo. Tá vendo? Não tem erro, é bem tranquilo. E aí depois é só virar o trabalho e amarrar por trás, igual a gente fez com o fio branco. Agora vamos dar continuidade à cabecinha na carreira de número 62. Então, tirei meu marcador. A repetição dessa carreira vai ser 1, 2, volto com meu marcador. Dois, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E essa vai ser a repetição da nossa carreirinha, tá bom? 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui e volto com vocês. Seguindo carreira 63, a repetição vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 1, 2, 3. Volto com meu marcador para o primeiro ponto da carreira. E agora uma diminuição. Vamos fazer assim até o final e volto aqui com vocês. Agora, quase finalizando a nossa cabecinha, tá vendo? Vou parar um pouquinho e vou encher o nosso trabalho. Vamos colocando aos poucos para ela ficar bem uniforme. Então, vou colocando o enchimento e moldando a cabecinha ali. Até
quando ela estiver bem firminha. Então, vamos fazendo aqui e vocês vão fazendo aí a de vocês. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, a carreira de número 64 vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando nessa carreira com um total de 18 pontos. Então, vamos fazer aqui 2 pontos e uma diminuição. 1, 2 e uma dimi. Então, a gente vai fazer assim ao longo de toda a carreira e volto aqui com vocês. Carreira de número 65 vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição, ficando com um total de 12 pontos nessa carreirinha. Esse finalzinho ali, como vai ficando mais apertado, é mais enjoadinho de fazer, mas é só ter calma que dá certo. Então, 1 ponto, uma diminuição. Vou fazer aqui e volto com vocês. Agora, a última carreirinha da nossa cabecinha, a gente vai fazer 12 diminuições. Então, vai ser 12 diminuições, ficando com um total no final de 6 pontos baixos nessa carreirinha. E aí a gente vai fazer o anel mágico invertido. Então, uma diminuição, 2, e vamos fazendo assim até o final. Então, finalizei ali as diminuições, deixo uma quantidade razoável de fio para eu poder dar o acabamento, corto e puxo o fio. Coloco ali minha agulha e aí eu vou pegando ali nas alcinhas dos 6 pontinhos, tá vendo? Trançando neles para poder puxar e esconder esse fio e ficar bem fechadinho. Então, ó, puxei, introduzo ali para dentro o fio e só esconder o fio. Só esconder e cortar.
Agora, eu vou pegar minha agulha de mão, fio branco, porque eu quero fazer um fundinho ali no olho para dar uma expressão a mais no olhar da nossa coelhinha. Então, introduzo o fio ali na parte de cima do olho, então da parte de trás, tá vendo? Eu vou introduzindo de um lado do olho, conto 2 carreiras para baixo, vou enfiar a agulha e voltar lá no outro olho, tá vendo? Puxo, vai dar uma afundadinha, ó. Puxo o fio lá de trás, introduzo ali, ó, 2 pontos acima e volto lá para trás. Aqui eu posso puxar os 2 fios, tá vendo? Que ele vai dar uma entradinha aqui no olhar dela, fazendo essa voltinha. Olha que bonitinho que ficou. É bem simples, só que tem que começar sempre da parte de trás para você poder puxar e não deformar a cabecinha dela, tá vendo? Olha que gracinha que ficou. E aí, é só dar um nozinho lá atrás e esconder o fio. Finalizado o corpinho e a cabeça, a gente vai pegar nossas orelhinhas e vamos prender ela no nosso trabalho. Então, pega o fio lá que eu deixei sobrando, tá vendo? Dobra essa orelhinha no meio e vou introduzir, ó, a agulha de um lado e do outro pra ela ficar dobradinha. Primeiro eu vou prender aqui, uma ponta na outra, ó. Eu vou prendendo uma ponta na outra. Depois eu dobro ela no meio e... pra dar um detalhe dela ficar dobradinha, ó. Tá vendo? Dou um nozinho aqui pra não soltar. Dobro ela no meio. E prendo ali na cabecinha dela. Tá vendo? Ela tem que prender ela dobradinha assim. Então, eu conto ali um meio, mais ou menos. Introduzo a agulha, prendo. E vou prendendo ali com calma a orelhinha, ó.
introduzo lá na cabecinha, volto, prendo a orelhinha. E aí, quando eu vou prender ela, eu prendo dobrando, entendeu? Ó, prendi um lado, aí eu dobro e já prendo ela dobrando. Eu gosto de passar uma voltinha, puxar, passar de novo, para ficar bem presinha. Então, eu introduzi ali, puxei de um lado, e aí ela ficou assim. Introduzo de novo, prendo, para não correr o risco dessa orelhinha sair, tá bom? Presa ali de um lado, agora é só prender o outro lado da mesma forma, certificando que elas não fiquem tortas, tá ok? Então, eu prendi mais ou menos ali na direção da sobrancelha dela. Aqui, pessoal, só pra mostrar pra vocês que se vocês não quiserem colocar a orelhinha dela pra cima, é só colocar pra baixo assim, ó. Eu prefiro pra cima, mas se quiser prender pra baixo, fica bonitinho também. Então, vamos dar início à roupinha. Então, vou laçar meu fio, vou subir 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou prender na primeira correntinha que eu fiz, com um ponto baixíssimo, tomando todo cuidado para você não prender ela dobrada, tá? Então, certifique-se que você tá prendendo ela reta. E agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. 2. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha, ficando com um total de 21 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui e volto com você. Agora eu vou subir 4 carreirinhas, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, 21 pontos baixos, sem nenhum aumento ou diminuição. Vou fazer as minhas 4 carreirinhas e volto aqui com vocês, tá? Sem aumento ou diminuições. E aí, pessoal, eu vou fazer 2 peças iguais, ó. Um lado eu vou arrematar e o outro lado eu não vou arrematar, que eu vou usar pra emendar um lado no outro. Então, pego ali na lateral, ó, introduzo a agulha e vou puxar um ponto baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base ali da perninha. Ó,
Só seguir fazendo de fora a fora. E eu aproveito e já vou prendendo o fio ali do lado que eu arrematei, tá vendo? Vou fazer ao redor de toda a perninha, os 21 pontos baixos dessa perninha e os 21 pontos baixos da segunda perninha, ficando com um total de 42 pontos baixos ao todo. Então, vou fazer aqui e volto com vocês. Agora, eu vou subir 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento ou diminuição, tá? Então, vamos fazer 42 pontos sem nenhum aumento ou diminuições por 2 carreiras. Vou fazer e volto com vocês. Então, aqui a gente vai fazer a próxima carreira de número 9, a abertura pro rabinho da nossa coelhinha, tá? Então, pra ficar no centro, eu vou desmanchar três pontinhos desse que eu fiz. E vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 6 pontinhos de base, 6, e vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, completando ali, contando com as 6 correntinhas, completando os 42 pontos da carreira, tá? Então, ali, ó, eu vou contar como se eu tivesse virado a carreira no início ali do lugar da abertura do nosso rabinho, tá bom? Então, vou fazer aqui mais uma volta de fora a fora e volto aqui com vocês. Vocês entenderam ali por que eu desmanchei 3? Porque senão a abertura ia ficar torta. Aí vocês podem fazer de acordo com o trabalho de vocês. Finalizando aqui a nossa volta, gente, vou fazer com vocês, porque nessas correntinhas, para cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo em cada correntinha dessa aqui que a gente fez, tá bom? Ó, ele vai ficando assim. E agora a gente vai subir 3 carreirinhas com ponto baixo sobre ponto baixo. 42 pontos sem nenhum aumento ou diminuição. Eu vou fazer aqui e volto com vocês, ó. Ficou assim, tá vendo? Então, finalizei aqui, ó, ficou assim, tá vendo? Agora, a próxima carreira, a gente vai fazer o seguinte. 6 pontos baixos, 1, 2, 3. Volto ali já com o meu marcador, ó, pra não ficar perdida. 3, 4, 5, 6. Uma diminuição, ó. Diminuição na lateral. E agora eu vou seguir fazendo 18 pontos baixos até chegar na outra lateral. E depois que eu fizer os 18 pontos baixos, eu vou fazer mais uma diminuição, tá bom? Porque vai ficar uma diminuição em cada lado. Eu vou chegando aqui ao final dos 18 pontos e agora eu vou fazer uma diminuição. E aí é só seguir fazendo um ponto baixo até o final da nossa volta, tá bom? Pessoal, agora eu vou subir uma carreirinha sem nenhum aumento ou diminuição. Então, vou fazer os 40 pontinhos baixos sem aumento ou diminuição. Vou fazer e volto. Vamos fazer a última carreirinha aqui do nosso jardineira. Então, tirei meu marcador. Vou começar fazendo os 7 pontos baixos. Então, 1, 2,
Volto com meu marcador pro primeiro ponto da carreira. Três, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer uma diminuição. E agora eu vou continuar fazendo 16 pontos baixos até chegar do outro lado do nosso trabalho. Então, vou fazer aqui os 16 pontos para seguir com mais uma diminuição. Chegando aqui no último, vou fazer mais uma diminuição. Ó, diminui mais uma. E vou seguir fazendo 13 pontos baixos até chegar lá no nosso marcador. E a gente vai ficar com 38 pontos nessa carreira. Fazendo mais duas diminuições, uma de cada lado. Finalizei aqui a nossa carreira. Ó, agora eu vou fazer o arremate. Puxo um ponto baixíssimo, puxo o fio. Corto, deixando uma pontinha para amarrar. Vou virar do avesso, escondo o fio e dou um nozinho. E aí tá finalizada essa parte de baixo aí do nosso trabalho. Agora, gente, eu vou marcar o meio do nosso trabalho bem na frente, para que eu possa subir a parte da frente da nossa jardineira, tá? Então, marquei ali o meio, eu vou contar 12 pontos, então, ó, um da lateral ali, já marquei, vou contar 6 para cada lado, ficando com um total de 12 pontos para subir a frente da nossa jardineira, tá bom? Então, eu dividi o meio e agora eu vou contar 6 para cada lado. No sexto ali, eu introduzo a agulha, laço o fio, subo uma correntinha no mesmo ponto, um ponto baixo. E vou seguir fazendo agora direto 12. 2, 3, 4, 5, 6, tiro o meu marcador, que tava marcando o meio, e faço mais 6, ficando, totalizando os 12. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora aqui eu vou subir ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo um total de mais 7 carreiras, ficando totalizando 8. Então, para virar o trabalho aqui, gente, vou fazer com vocês. Eu subo uma correntinha e sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de baixo. Então, sempre que eu for subir, eu viro com uma correntinha, tá? Então, a gente vai fazer mais 7 carreirinhas, totalizando 8 para finalizar essa parte da frente. Vou fazer aqui todas as minhas e volto com vocês. Finalizei aqui a parte da frente, vou cortar e arrematar o fio da mesma forma, então puxei, dou um lacinho ali, um nozinho ali na parte do avesso,
E tá finalizada a parte da frente. Agora a gente vai fazer as alcinhas. Para fazer as alcinhas, eu vou fazer naqueles 6 pontinhos que corresponde à abertura ali do rabinho, tá vendo? Então, eu vou pegar de um lado, introduzo a agulha, ali onde a gente finalizou a carreira, tá vendo? Então, introduzo a agulha, laço o fio e vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 correntinhas. Vou medir aqui, acho que vai dar certinho. E agora aqui eu vou subir mais uma correntinha, virar o nosso trabalho e fazer 15 pontos baixos até chegar lá no final. Então, eu vou fazendo aqui um ponto baixo em cada correntinha de base, tá bom? Vou fazer as minhas e volto com vocês. Então, vou finalizando aqui, ó. Já tô na minha última correntinha. Faço meu último pontinho baixo. Isso. Na próxima correntinha de base, ó, na próximo ponto de base, eu puxo um ponto baixíssimo pra prender, ó, ficou assim. Corto o fio, puxo e faço o acabamento na parte de trás, igual a gente fez nas outras partes da peça, tá? E aí, eu vou contar 6 pontos pro lado e fazer a outra alcinha, tá bom? Ó, vai ficando assim. Aí, é só fazer o outro, amarrar aqui, cortar o excesso e fazer a mesma coisa do outro lado. Finalizei as 2 alcinhas, olha como é que ficou. Agora, a gente vai fazer o bolsinho da jardineira. Então, laço o fio, venho com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Mais uma pra virar e vou fazer 8 pontos baixos. Então, 2, vou fazendo um ponto baixo, 3 pra cada correntinha. 4, 5, 6, 7 e 8. Viro meu trabalho, subo uma correntinha, mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Viro meu trabalho, subo uma correntinha e agora mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai ficando assim.
Então, dando continuidade aqui, agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular o primeiro ponto, vou no próximo, 1, 2, 3, 4, pulo um ponto, vou no último. Então, vou fazer 2 diminuições, uma no início e uma no final. Ficando com um total de 6 pontos aqui nessa carreira. Então, mesma coisa agora, pulo primeiro, 1, 2, 3, pulo para um ponto, 4, mais 2 diminuições. Viro meu trabalho, subo uma correntinha, pulo para o primeiro ponto, 1, pulo o segundo, 2. Viro meu trabalho e faço um ponto baixo, pulo o primeiro, subo uma correntinha, pulo o primeiro, um ponto baixo e fica assim o nosso bolso. Vou cortar, olha como é que vai ficar, o fio, largando uma boa quantidade para eu prender ele na peça, tá bom? Agora eu vou fazer uma cenourinha pra colocar no bolsinho. Então, subo uma correntinha, 2, faço um ponto baixo. Uma correntinha, viro meu trabalho, 2 pontos baixos juntos. Uma correntinha, viro, 2 pontos baixos, mais 2 pontos baixos, 2 aumentos. A gente vai fazendo como se fosse um triângulo. 2 aumentos, ficando com 4. Olha como é que vai ficando. Viro meu trabalho, subo uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, 2, 3 e 4, sem nenhum aumento ou diminuições. Viro meu trabalho, olha como é que vai ficando, subo uma correntinha, vou fazer 2 diminuições. E vai ficando assim a nossa cenourinha. Muito bonitinho, né? Corto o fio, largando uma quantidade razoável para que eu possa prender na peça. E agora eu vou pegar esse verdinho, ó, pegar a agulha. Só um minutinho. E vou prender no bolso. Com a costura simples, ó, meio de ladinho assim, tá vendo? Então, eu vou fazer costura simples e vou prendendo a cenourinha no bolso, ó. Não tem segredo, acho até que eu deixei a linha meio pequena, vocês podem deixá-la maior. Vou prender aqui e volto com vocês.
Terminei de prender, só dar um nozinho ali do avesso pro fio não soltar. E a gente finaliza a cenourinha. Corta o excesso. Olha que bonitinho. Agora eu vou pegar esse fiozinho mais verdinho, mais escuro. Vou cortar aqui. Não tem muito segredo, tá vendo, ó? Pra fazer umas folhinhas ali na cenoura. Então não vou colocar muito não. Cortei 3, mais ou menos no tamanho de uns 4 dedos, tá vendo? Que depois eu corto o excesso. Então eu vou introduzir a agulha na peça, ó, na cenourinha, laço e dou um nozinho, ó. Vou colocar uns 3. Introduzo, vou colocar mais um aqui. Dobro no meio, laço e prendo. Olha que gracinha. No próximo ponto, ó, introduzo, laço e prendo. Aí agora é só cortar o excesso, acho que já tá bom. Corto o excesso. Olha que bonitinho. E agora é só prender o bolso na jardineira, também fazendo uma costura simples, tá? Sem segredo. Então, ali da mesma forma, utilizando a agulha de mão, eu centralizo e vou prendendo com uma costura simples. Se vocês quiserem, pode colar também, tá? Eu gosto de passar a costura e, se for o caso, depois dar um pinguinho de cola. Mas assim tá bom. E é só ir costurando, lembrando isso, que eu não vou costurar a parte de cima, pra deixar o bolsinho aberto mesmo, tá? Então, eu vou costurar pra cima, volto e vou deixar a parte de cima do bolso abertinha, pra ficar muito realista, parecendo um bolso mesmo, tá bom? Finalizando a costura, só virar do avesso e dar o arremate, ó, amarro um fio no outro e corto o excesso. Agora aqui, gente, eu vou cortar um pedacinho do nosso fio e vou tirar 2 perninhas dele pra prender uns botãozinhos
que eu quero colocar de enfeite ali na nossa alcinha, tá vendo? Então, eu separo aqui duas. Vou pegar aquela agulha mais fininha de bordado, que não é essa agulha de mão aqui do crochê. E eu tenho aqui esses botõezinhos pequenininhos, tá vendo? Eu vou escolher um verdinho pra colocar na nossa jardineira. Vou escolher, achar o parzinho aqui. E aí, eu vou colocar ele ali prendendo, tá vendo? Eu achei aqui esse parzinho aqui, ó, que é um lacinho, tá vendo? E aí, eu vou prender ele lá, na nossa jardineira. Então, eu tô com a minha agulha de bordado, ela tem que ser fina, porque esse botão é muito pequenininho, senão ela não passa. Então, eu não quero que esse botão realmente funcione, ele vai ser só mesmo um enfeite, tá? Então, eu vou prender primeiro ali, ó, tá vendo? Vai ficar fixo mesmo, ele não vai sair, soltar e colocar e tirar. Então, eu vou introduzir a agulha ali e prender o botãozinho só para mais um enfeitezinho ali na nossa jardineira, tá? Então, eu primeiro firmo a alça, tá vendo? Deixo para trás uma quantidade para eu dar um nozinho. E aí, eu prendo agora o nosso botãozinho. Depois que eu prendi, é só virar, arrematar e fazer da mesma forma do outro lado. Finalizada a nossa jardineira, olha como é que ficou bonitinha. Ali atrás as duas alcinhas, o bolsinho. Agora é só colocar na nossa peça que tá chegando nos arremates finais. Então, é só colocar ali na peça e ir ajeitando no corpinho da nossa coelhinha. A jardineira, que ficou uma gracinha. Vou pegar meu fio rosa aqui, que eu quero fazer um lacinho pra colocar na orelhinha dela. Então, vou subir uma, duas, três correntinhas, quatro. No primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo pontinho, outro ponto alto. Então, 2 pontos altos, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Naquele mesmo pontinho, vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três
no mesmo pontinho, mais 2 pontos altos e 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço, deixando uma quantidade para amarrar atrás. E aí eu fiz um lacinho, ó, puxo ali. Fiz um lacinho para colocar na orelhinha da nossa coelhinha. E aí, da mesma forma, eu vou pegar a agulha de mão, ó, tá vendo? A orelhinha pode dobrar, ela é grandinha. E vou prender ali, ó, no nosso trabalho. Então, eu só introduzir a agulha, amarrar e esconder o fio. E aí, a gente vai finalizando a nossa coelhinha. Finalizado todo o processo da nossa coelhinha, agora é só um detalhezinho final que eu gosto de fazer ali com a maquiagem, que é o blushzinho dela ali. Depois eu tiro o excesso, que dá todo o diferencial. E você pode fazer ou com maquiagem ou com tinta, né? Fica a seu critério. E aí a nossa coelhinha está finalizada. Olha que gracinha que ficou, um charme.